Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouco da minha história com a minha mãe. Como eu fiz no vídeo passado, falei um pouco da história com meu pai. Se você não assistiu, clica aí no link que vai aparecer aí na tela e vai assistir porque é bem bonita a história quando eu honrei o meu pai. Bom, a minha mãe foi um processo bem profundo. A minha relação com a minha mãe sempre foi muito mais fácil, né? Eu sempre vivi uma relação mais fácil com a minha mãe, obviamente fácil que eu digo, próxima do meu pai, porque eu sempre rejeitei muito meu pai, sempre neguei muito, e minha mãe eu sempre idolatrei, coloquei ela num pedestal, e ela era a santa, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que nem tudo que reluz é ouro, na verdade. Claro que uma mãe reluz sempre vai ser ouro, mas é que a história em si que é te vendida, que é te contada, nem sempre é aquela. E minha mãe é uma católica, apostólica, romana, super cabeça fechada e tudo mais. Eu fui criado de uma maneira muito cheia com muito amor, não tenho dúvida, amor era o que sobrava da minha mãe, mas cheia de milímetros, de histórias, de coisas que iam me podando, me colocando e impondo crenças limitantes, assim, surreais. Inclusive com a religião. Mas a vida vai ensinando, a gente vai vivendo, né? A gente vai passando. Então, para vocês terem noção, a minha relação com a minha mãe era: mãe, olha, pelo amor de Deus, você não pode morrer antes do meu pai, porque se você morrer primeiro, porque eu não quero ficar com ele. Porque eu tinha uma relação muito pesada com meu pai, por isso vale a pena assistir o vídeo, quem não assistiu. Muito pesada, de falar: mãe, eu quero que ele morra primeiro, porque né, se você morrer primeiro, eu não vou ficar com esse velho e tal, não sei o quê. Era muito pesado. E minha mãe, obviamente, tem toda a história dela, e eu comprei muito da história da minha mãe e do meu pai. Que foi uma história como qualquer outro casal, com acertos e erros, com defeitos, com qualidades, e que construíram uma vida, mas pela família se mantiveram juntos até o fim, e isso foi nos dado de presente. Eu tenho uma honra enorme de ter tido a minha mãe, de ter tido ela presente perto de mim, de ter sido um presente na minha vida, mas entender que minha mãe também tinha os seus defeitos e que ela não estava nesse lugar, né, intocável, foi um momento de muita aprendizagem. E o que aconteceu é que minha mãe foi diagnosticada com câncer no fígado, e nesse processo eu fui uma pessoa que o único da minha família que estive num lugar que fui considerado louco, insano, tudo que vocês possam imaginar, macumbeiro, o que vocês queiram imaginar, eu fui acusado. Porque não por maldade das outras pessoas, porque cada um reage com a doença de uma forma muito complexa, assim. E eu, com esse meu caminho, trilhando esse meu caminho, eu tô fazendo esse vídeo e hoje vai completar 4 meses que minha mãe faleceu. E para mim é uma felicidade poder falar e tá bem, e tá em paz, e não sentir absolutamente nada, nenhum engasgo com isso, e nenhum sofrimento em cima disso. Pelo contrário, um grande aprendizado, que foi a morte da minha mãe. Mas foi um processo que eu tinha que viver, eu tinha que passar. E quando ela foi diagnosticada, logo quando ela foi diagnosticada com metástase, para mim foi claro que era uma despedida. E é engraçado porque em 2012 eu fiz o caminho de Santiago da Compostela, e lá eu me conectei muito com isso, uma despedida da minha mãe. Foi uma das coisas mais fortes que eu vivenciei dentro do caminho de Santiago, que eu conto em um outro vídeo, quando a gente falar sobre isso. Mas quando a minha mãe... Eu me conectei com essa morte, né? E comecei a sofrer, a viver o luto, mas aos poucos, em doses homeopáticas. Então eu comecei uma despedida, e aí eu pude entregar o melhor de mim para minha mãe. Eu pude ir lá e fazer todos os dias o melhor de mim, né? É óbvio que teve momentos que eu gritei, que eu berrei, que eu perdi a compostura. Teve, claro que teve. Eu sou um ser humano e sou totalmente passível aos erros, né? Mas saber que eu estava ali, tinha aquela consciência de que não se conectar com a morte seria o grande erro naquele momento,
eu tive essa visão, né? E quando eu me conectei, eu passei a todos os dias ir lá e fazer tudo que ela precisava, entregar tudo que ela precisava, e foi realmente um processo muito pesado, porque o câncer, ele pode ser uma doença pesada, ruim, como queiram chamar, mas ele é uma vez eu ouvi o padre Fábio de Mello falar que é uma doença também abençoada, e realmente é, porque é uma doença que te dá tempo para poder se despedir dessa pessoa, tempo de poder ressignificar a relação. E ressignificação é algo importante na vida das pessoas, e foi esse aprendizado que eu vivi com a minha mãe. Com meu pai, eu vivi a honra. Com a minha mãe, eu vivi a ressignificação de uma relação. Então, enquanto eu fui vivendo esse processo de ressignificação com a minha mãe, de ressignificar tudo aquilo que eu havia vivido com ela, de entender que a religião dela cabia para ela ali, mas para mim não mais fazia sentido, né? Muitas das coisas que ela acreditava e que eu tive que aprender a deixar de acreditar, desconstruir muitas coisas. Mas isso foi um processo muito... não foi dolorido, não posso dizer que foi doloroso, entendeu? Não foi doloroso, foi um processo grandioso, talvez eu possa dizer. Porque cada dia que eu ia lá e via aquela mulher definhando, né? Porque a doença vai consumindo e tudo mais. E aí um momento de ver uma mulher que era tão ativa e tão, né, e sendo contida por aquela doença, eu tentava conectar ela com a despedida. E infelizmente as crenças limitantes e tudo mais, entendo, uma mulher de 69 anos era impossível ela se conectar com aquilo. Mas eu tive meu momento, eu tive meu espaço, eu tive a oportunidade de dizer para ela que eu amava, que eu honrava ela, que pedi perdão por tudo que eu tinha feito, novamente tinha feito tudo isso. Mas naquele momento eu tentei alertar isso para minha família, com os meus irmãos, e foi mais um aprendizado, lidar com a morte. Porque a morte, na verdade, ninguém está preparado para ela, sendo a única certeza que a gente tem na vida, que é a morte. Então, assim, quando a gente tem um filho, a gente não pensa que ele vai morrer. Quando a gente tem uma esposa e se apaixona e ama, a gente não pensa que vai morrer. Quando a gente tem a mãe, a gente não pensa na morte. O pai, a gente não pensa, o irmão. Então, quando a morte vem, ela vem de uma forma devastadora, assim. Então ela mexe muito com muita gente. E foi um processo bem pesado na minha casa, porque eu queria mostrar para os meus irmãos, para as minhas tias, de que aquilo realmente era uma despedida. E de que aquilo, quanto mais eles se conectassem com a despedida, mais fácil seria para ela aceitar e se conectar com isso e sofrer menos nessa passagem. Porque eu acredito muito nisso, que se ela se tivesse conectado, ela poderia ter um mindset em algum momento e também mudar algumas coisinhas até no final da vida dela. E era a oportunidade de pedir perdão para quem ela tinha que pedir, porque minha mãe foi uma pessoa do amor, foi uma pessoa incrível, uma mulher, né, sempre muito batalhadora, honesta, íntegra. Porém, ela também tinha um lado que ela trazia do mal, porque todo mundo tem o mal e o bem, né? A gente tem o livre-arbítrio, que é outra coisa que a gente vai falar em outro vídeo, mas a gente tem o livre-arbítrio de escolha, o caminho do mal, o caminho do bem. A minha mãe escolheu o bem, só que a gente, como a igreja fala, orar e vigiar, e a gente precisa se vigiar o tempo todo, né? A gente precisa ter essa preocupação de cuidar daquilo que a gente pensa, de cuidar daquilo que a gente fala, de cuidar daquilo que a gente julga. E uma senhora mais velha, que vem com todo o histórico de uma religião, ela tem essa dificuldade de uma história, né, de julgamentos, de falsos testemunhos, enfim, muita coisinha pequena, corriqueira, que levavam a vida dela para aquele lugar. E a morte não podia ser diferente para ela, para as irmãs dela, para os meus irmãos. Então foi muito... Essa parte foi triste, mais triste do que a morte, na verdade. Lidar com o entorno da doença foi muito complicado. E
E houveram acusações fortíssimas, mas não pense vocês que abalou a família, que ninguém fala com ninguém. Não, pelo contrário. Existe a grandeza de entender a dor do outro. Eu precisei passar por isso, eu precisei ser apontado nesse processo para eu poder entender a dor do outro, me colocar na dor do outro, porque eu também tinha essa dificuldade. Foi mais um aprendizado que a morte me trouxe. Então foi muito bacana. E nesse processo de despedida, eu só tentava conectar minha mãe com a morte, porque quanto mais ela fugia da morte, quanto mais gente ia orar, mais gente ia rezar, mais gente ia lá dentro do quarto dela e falava que ela ia ser curada, mais aquilo ela se conectava com a carne, com o físico, e ela não conseguia ter essa conexão espiritual de poder realmente falar, não, eu vou, porque o processo já não tinha mais, entendeu? De 5 meses ela parou, foi parando de andar, foi parando, e tudo isso eu fui falando para minha família. E quando eu falava, ela vai parar de andar, minha família, você é um louco, você não acredita em Deus, você abandona Deus, você é isso e aquilo, não sei o quê. Eu dizia, gente, minha mãe vai parar de andar, minha mãe vai sofrer dores terríveis, minha mãe vai agonizar, minha mãe vai... Entende? Então, foram coisas, eu estou falando, para alguns deve ser impactante, para outros, nossa, que serenidade, sei lá. Cada um que está assistindo esse vídeo tem um olhar, enxerga um Paulo aí do outro lado. Então, é isso que a gente precisa cuidar, é isso que a gente precisa vigiar, porque o que a gente julga do outro, né? E minha mãe julgou, como qualquer outro ser humano, julgou muito e estava julgando até o final. Às vezes eu ouvia ela falando coisas deitada na cama com dor, tomando morfina, e eu falava, meu Deus do céu, né? É uma pena ela não poder se conectar com isso. Mas a passagem foi feita, foi chegado o momento, a gente ficou até o final, e com ela eu pude vivenciar o maior amor que eu já recebi, na verdade, foi um amor profundo, um amor sincero, e ela deixou o legado dela. Então, entender a morte de uma pessoa que eu não esperava foi um dos meus grandes aprendizados. Eu não esperava mesmo. Eu digo, esperava com 90 anos, mas antes do meu pai, antes... Então o universo é tão louco quando a gente começa a trabalhar em gerar o bem para o próximo, em olhar para essa consciência e colocar as coisas na consciência, a gente consegue enxergar o universo se encaixando para que as coisas fiquem ajeitadas da melhor forma possível e que as coisas se conectem com o amor. E foi o que aconteceu comigo na história do meu pai, porque eu dizia para minha mãe que eu queria que ele morresse primeiro. E quem hoje vive do meu lado é meu pai, e quem me sobrou para cuidar e para dar amor foi ele. Então, se você tem alguém, se você... Óbvio, né? Não estou aqui determinando que as pessoas que têm câncer vão morrer, nem nada disso, mas muitas pessoas são curadas, mas a gente precisa olhar para a verdade. Quando a medicina diz não tem mais jeito, quando a medicina, né? Ah, mas o milagre pode acontecer um milagre se houver um mindset. Se não houver um mindset, não vai acontecer um milagre. A mudança de pensamento, a forma, porque a pessoa que tem um câncer, ela precisa mudar tudo na vida dela, tudo, né? Essa é a real. Mas ninguém fala, porque fica difícil, porque é dolorido, porque é sofrido. Realmente, aí você vê a pessoa definhando, e você quer que essa pessoa mude. Então, mas mesmo, e às vezes a salvação, a cura, está na morte para quem acredita num dogma, numa igreja e tudo mais, numa religião. Tá na morte, às vezes, né, essa cura. Então, eu tenho uma gratidão imensa e eterna pela minha mãe, e sou muito feliz por ela ter partido e não ter sofrido ainda mais do que ela já sofreu aqui na Terra, mas também eu me lembro que nesse momento de despedida eu pedia para, em alguns momentos, né, eu pedia para que ela fosse embora logo, para que ela não sofresse. E eu lembro que minha mentora falou assim, Paulo, você não peça mais isso, só fale para Deus. Fale para ela também, e eu falei isso várias vezes no ouvido da minha mãe. Eu falei, mãe, peça para Deus que Ele tome todo o tempo que for necessário com você. E o tempo necessário foi feito com a minha mãe. E ela fez a passagem da forma talvez mais sofrida para nós.
mas foi feita a passagem e grandes aprendizados saíram dali. E posso falar pelo meu. Então é isso. Se você puder, entregue amor enquanto é tempo. Valeu.